Olá pessoal, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o livro A Morte e o Meteoro, de Joca Rainer Sterron. Esse livro eu li recentemente, na verdade eu terminei de ler ele tem alguns dias, e eu fiquei com muita vontade de conversar sobre esse livro, de falar um pouco sobre a história desse livro, sobre que reflexões ou que discussões ele pode trazer pra gente. A Morte e o Meteoro foi publicado em 2019 pela editora Todavia e, como eu tinha dito anteriormente, foi escrito por Joca Rainer Sterron, que é um designer gráfico, um escritor, um poeta brasileiro que nasceu em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Sterron tem uma série de livros escritos, para além de A Morte e o Meteoro, como Noite Dentro da Noite e A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, entre uma série de outros livros, sejam romances, contos e poesias. O livro A Morte e o Meteoro trata sobre a tribo indígena Cajapucubi. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas é assim que eu li a palavra ao longo da leitura. Essa tribo indígena brasileira, ela é composta de 50 homens, não há mais nenhuma mulher, não há mais nenhuma criança. São basicamente somente essas 50 pessoas, esses 50 homens, que estão buscando asilo em outro país. No caso do livro, no México, na região de Oaxaca. Essa tribo é acompanhada por um indigenista, um antropólogo chamado Boaventura, que é em parte responsável pela busca desse asilo, pela busca de um lugar adequado para esses indígenas irem morar, passarem a morar, e é responsável aí por entrar em contato com uma série de autoridades de outros países, em especial do México, uma vez que ele tenta outros países antes, tenta levar esses indígenas para outros países antes de, enfim, conseguir levá-los para o México. Então ele é responsável por todo esse processo, por toda essa busca de um outro lugar, entendendo a necessidade de esses indígenas serem transferidos, saírem do Brasil, uma vez que aqui, na história, não existe mais floresta amazônica. O Brasil, por uma série de processos, destruiu toda a floresta, dizimou toda uma série de populações indígenas, sendo os Cajapucubi um próprio retrato dessa destruição e um próprio retrato de como o governo brasileiro conseguiu levar a cabo esse genocídio da população indígena por todo o país. Para além da destruição da Amazônia, o Brasil está em guerra com a Venezuela, criou uma aliança com a Colômbia para entrar em guerra contra a Venezuela. O Chile teve boa parte do seu território submerso pelo Oceano Pacífico, muito em decorrência das alterações climáticas, do aquecimento global. E a gente vê também que nessa época da história a China já está conseguindo enviar, está planejando o envio de um casal de astronautas para colonizar Marte. Ou seja, logo no início do livro a gente já tem toda essa dualidade entre a tradição dos povos indígenas e a vida dos povos indígenas, a falta de preservação, a destruição da Amazônia em um paralelo, aqui no Brasil. E no outro paralelo a gente vê que a humanidade está conseguindo, está tentando colonizar outros países, outros planetas. Então essa é uma dualidade que vai se manter aí ao longo de toda a história. Como personagens principais, personagens que agem de fato dentro desse livro, para além do antropólogo Boaventura, que, como eu disse, é esse responsável pelos cuidados com essa tribo indígena específica, os Cajapucubi, ele que na história é tido como guardião dessa tribo, que não deixa nenhum grileiro de terra, nenhum agente do agronegócio se aproximar dessa tribo, e ele é o que está mais, digamos assim, empenhado, basicamente o único empenhado, uma vez que na história não existe mais FUNAI, não existe mais um órgão que de fato cuide dos povos originários, não existe uma política que cuide desses povos originários, que se preocupe com esses povos originários. Então
Então ele basicamente é essa ponta de lança na busca pelo asilo dessa população. Do outro lado, a gente tem um indigenista mexicano que trabalha num órgão parecido com a FUNAI, num órgão responsável por cuidar das políticas de preservação, de cuidados da população originária mexicana, e ele recebe esse pedido do Boaventura de levar essa tribo indígena para lá, os Cajapuri, para a região de Oaxaca, no México. Todo esse processo de transferência acontece, de fato acontece, logo no começo do livro. Processo esse que, inclusive, é amplamente mediatizado, né, ao redor do mundo. As pessoas param para prestar muita atenção nesse processo, mas a gente vê que, como qualquer discussão nessa época tão mediatizada que a gente vive, nessa época onde tudo acontece tão rápido, onde tudo vem e vai tão rápido, as discussões acontecem, as discussões ficam por muito pouco tempo, né, ali no centro das nossas preocupações. Esse episódio logo é deixado de lado e os indígenas, os Cajapucugues, são assentados ali na região de Oaxaca, no México. Todas as mediações ali são feitas, todas as coisas são devidamente acertadas e uma região é definida ali para aquela população. Com isso, o Boaventura então volta para o Brasil para, enfim, preparar os indígenas para fazerem essa viagem. No entanto, assim que Boaventura retorna para o Brasil, ele tem uma morte misteriosa, né? Ele do nada morre em razão de um infarto. E aí esse indigenista mexicano fica responsável por receber essa população indígena, essa população Cajapucugue, e encaminhá-los para o seu devido local, para a nova região onde eles vão ficar. E é aqui que tudo isso acontece logo no primeiro capítulo, né? Não tem nenhuma espécie de spoiler aqui, essa é como se fosse a premissa básica da história. E só que uma coisa que a gente percebe ao longo da leitura, logo ao longo do primeiro capítulo, eu acho que foi isso que me prendeu ao longo do livro como um todo, é como existe todo um mistério, todo um suspense por trás dessa narrativa, né? Dessa mudança, ou seja, quem de fato são os Cajapucugue, né? Por que só restaram 50 pessoas, 50 homens, né? Como é que essa tribo chegou lá? Quais que são os costumes deles? O que aconteceu, né? De onde vieram esses indígenas e qual que é a visão de mundo deles? Tudo isso é um mistério para o nosso indigenista mexicano, que não tem nome aqui no livro, e que tem muito poucos elementos para descobrir essas informações, uma vez que o idioma dos Cajapucugue não é falado por ninguém, não é conhecido por ninguém, para além daquelas 50 pessoas. Os seus costumes não são conhecidos por ninguém, na verdade eram conhecidos apenas pelo antropólogo Boaventura, que faleceu. E aí o nosso indigenista fica envolvido nesse mistério, tentando descobrir de onde os Cajapucugue vieram e enfim, descobrir todas essas informações. E acontece uma coisa que é o que me pegou no final, já no primeiro capítulo, uma coisa que acontece no final do primeiro capítulo, que me deixou de uma forma que eu não conseguia parar de ler, de forma que eu não conseguia parar enquanto eu não concluísse essa leitura. É um livro curto, tem 120 páginas, então você realmente acaba ficando preso nesse livro, querendo entender mais, querendo ter mais informações mais elementos sobre os Cajapucugue, né? Que enfim, a partir desse momento a história meio que se torna... Não se torna, né? A partir desse momento a história ganha uns aspectos
policiais, os aspectos de suspense. E eu fiquei pensando se não ganha também certos aspectos ao longo da história muito Lovecraftianos, né? Digamos que a gente, ao longo da leitura, eu senti alguns paralelos, algumas coisas que me remetem, por exemplo, ao livro Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, né? Não muito por conta da mitologia das Montanhas da Loucura, nada do tipo, mas no sentido de existir uma exploração ali dentro do território dos Carajacupulli que me trouxeram muito essa sensação. Isso me prendeu bastante. É um livro que, para além de trazer temas muito importantes, como das mudanças climáticas, como da destruição da Amazônia, como de guerras e essa dualidade entre a tradição dos povos indígenas e o direito à existência dos povos indígenas, e de um outro lado a colonização de Marte, ou seja, é uma dualidade que a gente enxerga no nosso próprio cotidiano, né? Enquanto nós temos discussões sobre as formas mais avançadas de tecnologia, ou com empresas que alegam que até tal ano a gente vai conseguir colonizar determinados planetas ou visitar determinados planetas, a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma enorme parcela da população passando fome, né? Negada ao seu direito mais básico, que é o direito à própria vida, que é o direito à própria existência. A gente vê um massacre sistemático em relação às populações indígenas e um apagamento sistemático também de suas tradições, de seus costumes, né, de sua cultura. A gente está cansado de ver por aí, pela internet, pela mídia, por vários outros lugares, né, outros tipos de mídias, uma caricatura em relação aos povos indígenas. E é isso que esse livro traz muito bem. Em determinado e eu acredito que ele consegue juntar muito bem esses dois pontos, né, esses dois contrários, para que a gente consiga refletir sobre a situação em que o Brasil se encontra, em especial o tratamento que o Estado brasileiro relega às populações indígenas e aos mais vulneráveis no geral. Esse livro foi escrito em 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro. Então, ao longo da leitura, infelizmente, a gente percebe como o livro conseguiu aprofundar uma série de questões, apesar de ser um livro curto, mas um livro que de fato tem muito impacto, um livro que tem muito fôlego, conseguiu aprofundar linhas gerais dentro do que foi o governo Bolsonaro, né? O livro trata muito sobre as doenças do homem branco e essas doenças que o homem branco leva para as populações indígenas, a destruição das populações indígenas, não somente através das armas, mas também através das doenças e desse contato que é realizado de forma muito inadequada. E fica, ao longo da leitura, uma sensação de desespero, né? Curiosidade, desespero. E é engraçado até pensar um pouco sobre essa coisa do desespero, porque eu me lembro agora que somente em um trecho do livro o Boaventura ele demonstra uma espécie de esperança, né? O narrador fala que ao ver determinado anúncio sobre a ida da China a Marte, dos astronautas chineses a Marte, ele sente um desespero, um susto, e logo em seguida, por um segundinho, ele sente uma espécie de esperança, ele compreende alguma coisa que lhe dá esse segundo de esperança. E aí, a partir disso, é só desespero, é só dor, é só
vazio, né? Vazio de políticas, vazio de cuidados, vazio de registros do que aconteceu com essas populações e de quem são os Kajapukug. Um outro tema bem recorrente dentro de A Morte e o Meteoro é a continuidade. Aqui eu acho que a continuidade tratada muito em paralelo também com a própria cosmovisão do povo Kajapukug, que uma cosmovisão que entende que todas as gerações são uma só. Então a vida que eu vivo é parte da vida que, vamos supor, meu filho viveria, que é parte da vida do que meu neto viveria, em que essas 3 gerações têm a mesma história, são a mesma pessoa, e é como se fosse um ciclo, né? Que não tem o começo nem o fim, mas é um ciclo. É um eterno retorno ali da manutenção da natureza, de um eterno morrer, de um eterno renascer, mas é tudo a mesma vida. Ao contrário de que a gente tem o drama pessoal do indigenista mexicano, que se vê completamente sem raízes, né? Seus pais morreram há pouco tempo e deixaram para ele uma casa no centro histórico de Oaxaca, que ele não consegue enxergar como um lar, porque ele não consegue entrar naquela casa e se sentir parte daquele lugar. Ele olha para os móveis, tudo faz lembrá-lo dos pais dele, e ele não se sente conectado nem com os próprios pais. Ele se sente desligado, mas ao mesmo tempo sente um pouco desse luto, e ao ter contato com a cosmovisão do povo Kajapukug, ele passa a compreender como a sua família, o povo ocidental no geral, não tem essa visão de continuidade, não? E ele em específico não sente que não tem continuidade no mundo, que não tem raízes no mundo, né? Que não tem para onde ir e não sabe de onde veio. Então esse desligamento também é uma discussão muito interessante que a gente pode pensar em relação à forma como o homem branco enxerga o mundo, enxerga a natureza, né? Enxerga tudo em visão de uma determinada coisa, que eu quero falar que é uma visão com base no lucro, mas não é bem isso que o livro trata. Ao mesmo tempo em que o povo Kajapukug e no geral os povos indígenas têm uma série de cosmovisões, né, sobre o planeta que de fato fazem com que essas populações entendam a vida e entendam o planeta de uma forma completamente diferente. De qualquer forma, fica aqui a forte recomendação para que você realize a leitura de A Morte e o Meteoro. É um livro muito, assim, eu achei o livro bem amarrado, um livro bem fechado. Eu gostaria muito que ele fosse um pouco maior, para que a gente tivesse mais contato, por exemplo, com uma espécie de guerrilha indígena urbana que é internacional, que é composta de uma série de etnias indígenas, que são os chamados índios metropolitanos, né, e que eles oferecem ali uma resistência contra esse apagamento e essa destruição das populações indígenas. E essa guerrilha, ela aparece de forma muito pontual no livro. Então acho que se o livro fosse maior, né, se a gente tivesse um desenvolvimento muito maior de todos esses elementos, seria muito bom. Mas em nenhum momento isso é demérito do livro, na verdade é uma vontade que eu fiquei de conhecer mais sobre esse universo. Então fica aqui a forte recomendação para você comprar esse livro, para você ler esse livro de alguma forma, né, e você conhecer a obra do Terron. Esse foi minha primeira tentativa de fazer um vídeo aí para falar sobre alguma leitura, e foi muito mais difícil do que eu achei que
que seria, né? Então, enfim, acho que é isso. Não sei bem como terminar, mas é isso. Leiam A Morte e o Meteoro e até a próxima.